maravilhosa! Mais uma aula aqui, aula número 1 do nosso livro de Deuteronômio. Eu sou suspeitíssima em falar, porque eu amo o livro de Deuteronômio. Eu tenho um amor especial por esse livro. Em tese, ele é um livro de recapitulação, então, onde Moisés para agora com o povo e ele traz algumas recapitulações para que o povo de Israel soubesse como agir ali quando entrasse na Terra Prometida. Para começar aqui, sem perca de tempo, se você ainda não faz parte do projeto MNE, Mergulhando nas Escrituras, você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, você vai ser agora conduzido. Vou deixar o link aqui em cima da nossa aula número 1 de Gênesis, aonde nós começamos a ensinar a Bíblia para as nossas crianças. Desde Gênesis estamos seguindo e vamos chegar lá em Apocalipse. Vai demorar um pouquinho? Vai, mas o tempo vai passar de qualquer maneira. Então, se você ainda não faz parte desse projeto, vem conosco. Tem muitas mulheres aí já dentro desse projeto, aonde ensinar a palavra de Deus tem sido o nosso foco principal. E aprender aqui comigo a palavra de Deus de uma forma fácil, de uma forma criativa, com certeza vai ser inesquecível para você. Claro que, acoplado com esses vídeos aqui que eu disponho para você com as videoaulas do nosso planejamento mensal, tem muitos outros vídeos aqui no canal que é focado no Ministério Infantil, com muitas ideias, muitas lições práticas para você, que você pode com certeza usar aí como ideias e recursos para administrar aí de uma forma melhor ainda o Ministério Infantil na sua igreja. Eu sempre deixo disposto por aqui as minhas redes sociais, você pode me chamar lá e eu sempre respondo a mulherada que me chama aí com muito amor, muito carinho. Para começar essa aula, vem comigo! Como de costume, estou aqui com o meu e-book de planejamento. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo também para você adquirir o seu e-book de planejamento. Então depois corre ali e pega o teu, tá bom? Vamos para as informações básicas desse livro que é maravilhoso, o livro de Deuteronômio. O autor desse livro, então, como ele faz parte do Pentateuco, a autoria dele é suposta que seja de Moisés. Ele tem 34 capítulos e esse livro, como eu falei no início, ele tem uma recapitulação dos ensinos de Deus, só que muito além disso, ele traz uma explicação clara e objetiva sobre todas as leis que Deus já deu para esse povo, para que fosse de entendimento comum ao povo e ninguém ousasse dizer, eu não entendi que era isso que Deus queria dizer. Então, na verdade, aqui Moisés estava trazendo a memória do povo, a aliança que Deus fez com o povo e que renovou esse voto de fidelidade com eles, mostrando a importância de guardar os mandamentos de Deus de geração em geração. E eu já vou dar um spoiler, que a parte que eu mais amo aqui em Deuteronômio é a parte onde ele fala, amarrem, colhem na testa de vocês, aonde for preciso, mas amarrem as leis de Deus, amem as leis de Deus, fiquem com as leis de Deus, ensinem seus filhos as leis de Deus, ao sentar, ao levantar, ao sentar jantar, quando vocês vão almoçar, quando vão tomar café, quando vão dormir, quando levantam, olhem para o céu, e aqui eu já estou agregando, né? Olhem para o céu, agradeçam, ensinem os seus filhos a agradecerem por esse dia lindo, mas ensinem-os a agradecer também quando chove, para molhar a terra, para crescer a árvore, a sementinha, para tudo florescer, para os campos serem lindos, para os animais terem saúde. Agradeçam a Deus, ensinem. Quem tem que ensinar? Os pais. Esse papel de ensinar Deus para as crianças foi dado para os pais. Infelizmente, muitos pais têm postergado essa ação de ensino e têm deixado seus filhos à mercê de muitos outros educadores, sejam eles internet, sejam eles rede social, sejam eles qualquer tipo de influencer, e isso tem sido uma catástrofe na nossa geração, e daqui a um tempo, se não muito em breve, nós veremos as consequências disso. Então, se você é pai, se você é mãe e tá assistindo esse vídeo, prioriza a educação espiritual do seu filho, porque vai fazer toda a diferença. Esse é o propósito do livro de Deuteronômio. Os personagens principais aqui são Moisés, a geração que entraria na Terra Prometida, e basicamente o livro gira em torno disso, tá? O povo de Israel ali.
Os assuntos centrais desse livro que você precisa ter conhecimento. Moisés relembra o povo sobre os ensinamentos de Deus. Moisés possui um conhecimento íntimo de Deus e ele conversava com Deus. Olha que lindo isso. Deus se preocupa com um povo que é menos favorável, então aqui vai ter um intuito grande focado nas leis em favor das viúvas, dos órfãos. A gente vai dar uma passada nisso também. A nossa caminhada com Deus afeta todas as áreas da nossa vida, todas as áreas da nossa vida. Por isso que eu falei sobre você que é pai e mãe, priorizar o ensino espiritual para o seu filho, porque o relacionamento com Deus afeta tudo, exclusivamente tudo na sua vida. Deus promete enviar ao povo outro profeta como Moisés. Aqui nós não vamos aprofundar tanto, porque faz referência lá a Jesus Cristo, quando Jesus Cristo vem. E aí é uma coisa bem mais profunda, mas se você continuar aqui no projeto Estudando a Bíblia comigo, passo a passo, você vai entender aqui perfeitamente. Ponto 6, Deus faz uma aliança com o seu povo. É ou não é incrível tudo que esse livro tem para nos trazer? Maravilhoso. Vamos entender agora o contexto que nós entramos em Deuteronômio. Para e pensa então agora que o povo vagou 40 anos pelo deserto e agora se depara de frente para a entrada da terra prometida. Nessa situação aqui, Moisés já está com 120 anos e ele já sabia que pela desobediência dele, ele não entraria na terra prometida. Então agora ele, como um ótimo líder que foi, para com o povo e começa a relembrar todas as leis de Deus, para que o povo, a geração que entraria na terra prometida, para que eles soubessem como agir em meio a aquela terra que tinha pessoas diferentes, tinham outros povos, que tinham outra cultura, que tinham outros costumes. Então Moisés relembra eles de quem eles eram em Deus, a aliança que Deus tinha com eles, para que quando eles adentrassem a terra, eles soubessem como se comportar ali dentro. Lembrando que a terra prometida era a terra de Canaã, uma terra maravilhosa, que mana leite, mana mel, e isso quer dizer que a terra era próspera, tá? A terra era farta, os animais eram saudáveis, então as vacas eram gordas, sadias, davam bastante leite, as flores eram grandes, eram lindas, eram maravilhosas, tinham bastante pólen para as abelhas sugarem, fazer o seu mel. É daí, tá? O mana, leite e mel quer dizer que era uma terra muito próspera, a terra toda era próspera. Só que não era só a terra que era próspera, as pessoas que moravam ali também eram pessoas fortes, eram um povo que era grande, eles eram poderosos, eles tinham uma cultura estabelecida, então eles eram politeístas, eles serviam a vários deuses, eles tinham os deuses focados na agricultura, porque a terra deles era muito próspera, eles atribuíam essa terra próspera, terra farta, a agricultura próspera, eles atribuíam tudo isso a Deus, a deles. Nesse contexto dos cananeus, eles serviam a muitos deuses, mas no geral, Baal e Astarote eram os deuses, os principais, vamos dizer assim, mas eles tinham vários deuses, e a religião deles era principalmente focado na sexualidade, eles eram pervertidos na carnalidade, inclusive os atos sexuais ali eram propícios na cultuação, nos cultos a esses deuses. Por isso que o povo de Israel foi ensinado, relembrado várias vezes que não deveriam se misturar com esse povo, porque de tanto eu andar com outras pessoas diferentes de mim, diferentes dos meus propósitos, dos meus objetivos, eu acabo sim sugando os comportamentos dessa pessoa aí, passando a agir como essa pessoa age. Deus sabia disso e avisou o povo muito antes deles entrarem na Terra Prometida. Os assuntos básicos aqui desse livro que você precisa conhecer de uma forma geral ele é um livro de despedida, então, do líder Moisés. Moisés não vai adentrar a Terra Prometida com essa nova geração que entra na Terra. É uma recapitulação da lei de Deus para o povo entrar na nova terra. As religiões pagãs influenciam sim os costumes do povo de Deus. Consequências para os desobedientes, tem muitas consequências aqui que ficam explícitas do povo que desobedece a Deus, assim como as bênçãos para os obedientes. E Deus queria que o povo obedecesse por entender que Ele era misericordioso e bom, não apenas por medo do julgamento. Então vamos para nossa lição número 1. O livro de Deuteronômio foi dividido, em 5 lições, diferente de Levítico e Números, que a gente agregou eles em um mês só. Aqui a gente vai
vai estudar 4 lições de Deuteronômio e a última lição eu montei para você especial para fazer uma recapitulação de todo o Pentateuco, inclusive um jogo de quiz especial de perguntas e respostas que eu vou deixar o link para você também lá na última lição, tá? Lá na quarta ou quinta lição já vou disponibilizar isso para você. Então vamos entrar agora para a lição número 1. A palavra de Deus e a família. Como cuidar da minha casa? O objetivo dessa lição é mostrar para as famílias quão importante é dedicar tempo para estar com os seus filhos ensinando a palavra de Deus. Como nós estamos nos relacionando com Deus e com sua palavra? É uma lição maravilhosa e eu tenho certeza que você vai amar a ideia que eu deixei aqui de recurso para você aplicar essa lição. Basicamente, nessa introdução que eu fiz aqui para você do livro de Deuteronômio, eu já falei muito sobre a lição número 1, mas como eu gosto de te deixar a par do contexto, eu quero que você entenda a Bíblia por completo, eu precisava fazer todas essas pinceladas para você entender e também amar o livro de Deuteronômio tanto quanto eu amo. Então, a lição número 1, depois que o povo vagou 40 anos pelo deserto, essa geração que saiu lá do Egito, que atravessou o deserto, que ficou ali 40 anos caminhando, muitos desses morreram e Deus não permitiu como consequência do pecado deles. Você lembra de desobediência, de murmuração? A maioria deles, ou melhor, todos os que saíram do Egito maiores de 20 anos não adentraram a Terra Prometida. Deus não deixou que esse povo entrasse na Terra Prometida, porque era basicamente assim: você duvidou de mim? Deus falando, né? Você duvidou das minhas promessas, você não acreditou, você foi lá, os líderes voltaram, espionaram a terra, vocês preferiram acreditar no que os 10 falaram, do que Josué e Caleb falaram, então faz o seguinte, vocês não vão entrar, dá uma morridinha aí no deserto e já era. E o povo não entrou, só entrou na Terra Prometida Josué e Caleb e todas as pessoas que quando saíram lá do Egito eram crianças ainda, menores de 20 anos. Por que menores de 20 anos? Porque tinha aquele sistema, né? Maior de 20 anos já estava apto para participar de um exército. Então, todos os que saíram lá, que eram crianças, menores de 20 anos, agora na entrada da Terra Prometida, eles estavam aptos, sim, a adentrar a Terra Prometida. Só que eu quero que você pare aqui e analise algo. Eles eram crianças quando eles saíram lá do Egito. Mas você acha que todas essas crianças que caminharam com os seus pais, que presenciaram as reclamações, que presenciaram as murmurações, que estavam ali sempre junto, por mais que eles como crianças não reclamassem para Deus, você acha que eles aprenderam a fazer o quê nesse tempo todo? Eles aprenderam também a ser o quê? Desobedientes. Se os seus pais eram desobedientes, eles iam ser o quê? Obedientes? Muito pouco provável, porque na Bíblia a gente vai ver vários exemplos de pais. Vamos citar lá o exemplo de Samuel. Samuel era um homem, um servo de Deus, exímio, ele viveu a vida dele para Deus e os seus filhos não seguiram o papel do seu pai. Então, ele sendo o exemplo próprio de um servo de Deus, os seus filhos não o seguiram. Imagina aqui onde as crianças testemunharam um mau exemplo dos seus pais. Muito pouco provável que eles fossem ser obedientes a Deus também. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, liberou esses, guardou esses menores de 20 anos lá, que saíram do Egito com menores de 20 anos, eram crianças lá, para entrar na Terra Prometida aqui. Chegou esse momento, então, deles adentrarem a Terra, é chegado o momento onde Moisés relembra todas essas leis de Deus para o povo. Lembrando que, quando Moisés ensina os israelitas as leis de Deus, relembra-os, fixa na mente deles toda essa lei de Deus, os aprendizados, os milagres que Deus fez no deserto. O que Moisés estava fazendo? Moisés estava gravando no coração deles a lembrança de que não era para eles se corromperem com os costumes do povo cananeu. E é óbvio que se esses israelitas que receberam as leis de Deus, se eles não passassem de geração em geração, se eles não passassem para os seus filhos aquele aprendizado, ia chegar uma hora que todo esse ensinamento ia se acabar, ia se esquecer, ia cair no esquecimento deles. Por quê?
eu falo pra minha filha de Deus, a minha filha vai falar pra filha dela, que vai falar pra filha dela, que vai falar pra filha dela. Se eu rompo um ciclo aqui e ninguém mais fala de Deus nessa geração, o que vai acontecer? Logo, tudo isso vai cair no esquecimento. E era isso que Moisés não queria que eles esquecessem. Era pra eles passarem para as próximas gerações tudo que estavam aprendendo ali dele naquele momento, tudo que aprenderam no deserto aquele tempo todo. E Deuteronômio 6, do 5 ao 9, que é a minha passagem preferida, vai lembrar que eles deveriam encucar a palavra de Deus na mente dos seus filhos, em qualquer lugar que eles estivessem, em casa, no caminho, quando fossem se deitar, levantar. Já dei uma ênfase grande nessa parte, porque era isso que o povo devia fazer, relembrar, 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 relembrar. Cara, não esqueçam a palavra de Deus. Só faltou Moisés falar assim pra eles: vocês não vão poder esquecer, vocês vão estar lá no meio de povos diferentes de vocês, e quando esse povo vos mostrar uma religião linda, quando esse povo lhes mostrar costumes lindos, diferentes, uma facilidade de sedução, uma facilidade de adorar outros deuses, vocês não sejam iludidos com tudo isso, porque vocês conhecem aqui, ó, a lei de Deus está aqui imposta no coração de vocês. Eu tô relembrando vocês tudo que os nossos antepassados viveram, tudo que nós presenciamos. Não esqueçam, não esqueçam. E essa regra não ficou lá só pro tempo de Moisés. Nós devemos hoje falar de Deus para as nossas crianças, para os nossos filhos, em tempo e fora de tempo. Nunca é não tempo de falar de Deus. Toda hora é hora. Quando você tá lavando a louça, você pode cantar um louvor dentro da sua casa. Quando você tá limpando a casa, passando pano no chão, vai passando, vai cantando, vai chorando. Inúmeras vezes, cada um tem que descobrir a sua forma de adorar a Deus. Mas inúmeras vezes eu liguei o som da minha casa a todo volume, e enquanto eu faxinava a casa, enquanto eu limpava a casa, a presença de Deus inundava o ambiente. E quando eu vi, eu já tava chorando, cantando louvores a Deus. Isso é relacionamento com Deus que não se forma lá na igreja, não começa lá dentro da igreja. O relacionamento com Deus, com os seus filhos, com as suas crianças, começa dentro da sua casa. Eu sempre digo que maravilha você que é professora do Ministério Infantil, que se dedica, continue se esmerando em ensinar a palavra de Deus para suas crianças. Mas o mais importante do que eu e você como educadora cristã, são os pais dentro de casa, porque eu tô ali um domingo com a criança, ensinando a criança por 1h30. Os pais estão na sua casa durante os 7 dias, todos os momentos com essa criança. E qual é o comportamento que essas crianças estão sugando desses pais? Eles estão realmente aprendendo de Deus nas suas casas? Ou eles só estão ouvindo de Deus lá 1 hora no domingo comigo? Olha a importância disso. Esse ensinamento aqui, ele engloba os pais junto. Os pais necessitam entender a importância de ensinar os seus filhos a palavra de Deus. Nós temos inúmeras formas para ensinar a criança a adorar a Deus, em todos os momentos, na escola, indo para a escola, voltando da escola, estudando, fazendo a tarefa de casa, arrumando o quarto, arrumando a casa. Nós temos que ter esses momentos com Deus. E, infelizmente, muitos pais têm desfalecido nessa missão de ensinar Deus para os seus filhos, e é aqui que entra a sua importância, querida, preciosa professora, de ensinar e se dedicar ao ensino da palavra de Deus para suas crianças. O desafio dessa lição realmente é ensinar a Bíblia para suas crianças, e também para os pais delas, incentivar de alguma forma a que os filhos levem os pais de volta a esse relacionamento com Deus. Na verdade, é quase como uma troca, né? Deus fala aqui para os pais ensinarem sobre Deus de geração em geração, e hoje aqui quase que o foco é ensinar tanto, inculcar tanto a palavra de Deus para suas crianças ali no Ministério Infantil, para que eles cheguem na sua casa e sejam a diferença na sua casa. Comece sendo a diferença para os seus pais, e os seus pais, vendo a diferença neles, se voltem a Deus. É uma coisa quase que contraditória, mas acontece. Eu trouxe uma ideia para você de, quem sabe, você sentar com o seu pastor, com
com essa lição aqui, com esse planejamento, e montar juntamente com o seu pastor um culto familiar. Olha que interessante, onde você vai trabalhar justamente tudo que tá aqui, como separar o tempo para Deus, como a importância dos pais. E aí o seu pastor, você dá abertura ali nesse culto, você trabalha com as suas crianças, e aí o seu pastor entra em cena juntamente e ministra sobre esse tema específico. Também pode dar entrada, fazer um início para aquele projeto do culto no lar, onde você monta uma pasta, você monta uma maleta e você coloca ali alguns recursos para que essa criança tenha na sua casa os materiais para se fazer um devocional, por exemplo. É bem bacana essa ideia. Então, ora a Deus, pede um direcionamento para Deus, para que Ele trabalhe a criatividade em você, a ousadia em você, e o seu pastor também, para que ele tenha essa mesma visão espiritual. É só uma ideia, mas pode dar muitos frutos a partir dessa ideia, aonde os pais vão enxergar que você e o seu pastor estão na mesma visão, trabalhando juntos em prol do crescimento das famílias. As crianças não são a igreja do amanhã, eles são a igreja hoje. E aí eu fiz aqui um passo a passo de 6 dicas de como você ensinar a sua criança a ter mais tempo para Deus na sua casa. Então ensine a criança a ser independente nesse momento e ela saiba retirar, mesmo que os pais não façam, para que ela crie esse hábito dentro da sua casa de reservar um tempo para Deus. Então, primeiro tempo, escolher um horário. Escolha um horário aonde seja mais fácil estar com Deus. Ah, é antes do almoço? É antes de ir para a escola? É quando eu acordo? É, não sei. Pega uma hora, pega um horário para que seja sempre aquele momento ali reservado para você ficar sozinho, ir pro seu quarto, ir pro quarto da mamãe, fechar a porta e tirar uns minutos de oração, uns minutos para conversar com Deus. Bota esse horário como um compromisso que você não pode faltar. Sabe aquele dentista que você marca que você não pode faltar, porque se você faltar você vai ser multado? É isso aí mesmo, marca na agenda tua que todo dia, por exemplo, às 9 horas da manhã, eu vou ir lá no quarto da mamãe, vou fechar a porta e vou fazer a minha oração com Deus. Ponto 2, durante esse momento com Deus, cante um louvor a Deus. Enquanto você ora, Deus vai trazer na sua mente um louvor, vai lembrar você de um louvor. Cante aquele hino, mesmo que você não saiba cantar, mesmo que não tenha a voz perfeita ou que desafine. Cante para Deus, faça gestos para Deus, permita que o Espírito Santo te conduza numa dança com Deus. Nossa, eu me solto mesmo quando eu vejo que estou ali dançando com Jesus e é algo maravilhoso. O passo 3, eu preciso ter a minha Bíblia Sagrada e usar ela para falar com Deus e permitir que Deus fale comigo. Então, para isso, é aconselhável que os pais comprem para as crianças uma Bíblia, ó, essa aqui é a NT, essa é a NTLH. Essa é uma Bíblia com tradução fácil. Qualquer criança que pegar essa Bíblia consegue ler. Uma outra Bíblia que eu indico para criança mesmo, claro que essa aqui é uma Bíblia com recursos gráficos, que eu gosto muito de estudar. Mas, ó, essa aqui é uma Bíblia que eu indico muito para pais, para os pais comprarem para as crianças. É uma Bíblia totalmente facilitada e tem, inclusive, ó, ideias de atividades para a criança fazer sozinha, para ela mesma fazer. Então, ó, profis, bate um print aí, ó, manda os papais comprarem. Não é uma Bíblia cara e com certeza vale o investimento. Não tô ganhando nada para fazer propaganda dessa Bíblia, tá? Tudo é pro crescimento espiritual das nossas crianças. E aí ensine a criança a ler um pouquinho por dia. Ou depois da oração, depois do louvor, abre a Bíblia e lê 2, 3, 4 versículos e pensa no que aquele versículo quer dizer, o que aquele versículo me ensina. Ou começa a ler Salmos, por exemplo, começa a ler Mateus, vai lá, lê Mateus, lê um capítulo por dia. Ensine a sua criança a ter autonomia em ler a palavra de Deus. Ela vai entender tudo que ela lê, dependendo da idade da criança? Não vai, mas ela tá adquirindo o hábito de ter contato com a palavra de Deus todos os dias, e isso é o mais importante, tá? Ponto 4, ela precisa aprender a decorar versículos, e aqui dentro desse planejamento mensal é muito importante. Você pode fazer com que a criança decore o versículo do dia, da lição do dia, e aí na próxima lição você lembra ela desse versículo. Então você ensina ela, no momento de oração, a relembrar o versículo que ela aprendeu na última aula com você, e incentiva ela a falar esse versículo durante a semana toda. No próximo domingo, por exemplo, próximo domingo,
quando ela for na aula, você cobre esse versículo dela e ela vai te falar. Muito provavelmente que essa criança não vai mais esquecer esse versículo, porque ela vai falar e não vai mais sair da mente dela. Uma hora, quando ela for grande, quando ela já for adulta, ela vai relembrar todos esses versículos que você ensinou ela na infância. Por isso que eu coloco aqui nos nossos planejamentos mensais um versículo por lição, para que ela remeta sempre aquele versículo para aquela lição que ela aprendeu. É maravilhoso. Ponto 5, ela precisa tirar um tempo de oração todos os dias, sem ser aquela oração bonitinha, formal, com nomes. Não, ela precisa aprender a conversar com Deus, falar como se ela realmente estivesse falando com um amigo dela. Então, se for necessário, ensine essa criança. Se for necessário, não, porque é necessário. Eu vejo pelos meus filhos que ainda eu preciso todos os dias sentar com eles e conversar. Como que é uma oração? É uma conversa com Deus. Então, tire uns minutos dessa aula e ensine a criança o que é conversar com Deus. E ponto 6, sempre compartilhar com alguém aquilo que você aprendeu. Seja o versículo, seja um pedacinho da oração, seja o louvor novo que aprendeu. Sempre compartilhar com alguém. Por quê? Quando a gente ensina a outra pessoa, ou quando a gente fala o que a gente aprendeu para outras pessoas, a gente tá repassando tudo aquilo que a gente aprendeu. Um exemplo disso é, eu curso psicologia. E aí, quando eu chego na minha casa, quando eu chego da aula, meu marido e os meus filhos ficam ali, eu quero contar tudo que eu aprendi, porque eu aprendi muita coisa nova e eu quero contar, eu quero dividir, eu quero compartilhar com eles. E é isso, quando eu compartilho com eles, às vezes eu paro e penso, nossa, eu sei tudo isso, e realmente eu aprendi aquilo, eu suguei aquilo, eu quero passar para outras pessoas. As crianças também, incentive eles a, quando aprenderem algo novo, passar para outras pessoas, chegar em casa, contar pro papai, contar pra mamãe, contar pra avó, pro vô, pro irmão, e assim eles vão aprendendo a ter domínio, até mesmo do linguajar que eles usam para contar para outras pessoas sobre o que eles aprenderam de Deus. É um passo a passo que você precisa explicar direitinho para eles, na linguagem deles, detalhe por detalhe, que a gente já vai falar sobre isso na tarefa, tá? Então, o versículo para memorizar não podia ser outro, né? Amarrem essas leis nos braços, na testa, para que vocês não esqueçam. Deuteronômio 6 e 8. É muito fácil esse versículo para decorar. Amarrem essas leis nos braços, nas testas, na testa, para que vocês não esqueçam, ou para vocês não esquecerem. Eu sempre uso aqui nos planejamentos essa linguagem aqui, tá? A nova tradução da linguagem de hoje, que é a linguagem facilitada para as crianças entenderem melhor. Na lista de ideias, eu deixei aqui pra você, como eu já falei antes, a ideia de você fazer um culto familiar com o seu pastor e trabalha essa ideia, mas para isso você precisa estar planejado, tá? Principalmente se você vai fazer com o seu pastor. Então, planeje bem antes essa aula para que dê tudo certo, para que vocês estejam realmente alinhados nesse ensino. Outra possibilidade é você fazer uma espécie de culto no lar com as suas crianças. Então, ao invés de fazer uma aula como você sempre faz, arruma ali diferente as cadeiras, ou faz algo diferente com almofadas ali, como se fosse um culto no lar, e aí você vai agir nessa aula exatamente como a criança vai agir na sua casa quando ela estiver fazendo esse momento com Deus. Então, ensine eles a tirar um momento de oração, a cantar um louvor, a decorar um versículo, faça com a criança realmente o que é para ela fazer na casa dela. Você está ensinando com atitudes, você está ensinando com exemplos e não só apenas com palavras. Para a tarefa, eu deixei na apostila de impressões uma espécie de cartão com cronograma para essa criança ter esse momento de adoração na sua casa. Então, você vai imprimir, vai entregar para a criança vai decorar ali como ela quiser decorar, mas a ideia é que ela leve para sua casa e que ela deixe esse cartão exposto na geladeira, bota um imã lá na geladeira ou no seu quarto, no seu bidezinho, do lado do abajur. A ideia é que ela deixe esse cartão exposto para que ela se lembre todos os dias de fazer esse devocional com Deus. É um passo a passo para ela fazer esse momento com Deus em casa. E aí você estipula um tempo, daqui, não sei, 20 dias eu quero que vocês me contem, tá? Tragam esse papel que eu quero ver se vocês têm esse cartão ainda, tragam o cartão para mim e me contem. Quem conseguir fazer essa tarefa todos os dias, nesses 20 dias, vai ganhar uma caixa de bombom, por exemplo. Premie essa criança, mas fale o brinde. Você vai ganhar um prêmio. A criança não quer ganhar um prêmio, ela quer ganhar algo. O que ela vai ganhar? Então, se você fizer, quem fizer todos os dias a tarefa de tirar esse momento com Deus em casa, quem cumprir todo esse cronograma aqui, vai ganhar uma caixa de bis.
todas as crianças vão se puxar para fazer, porque elas vão querer ganhar a caixa de bis, ou a caixa de bombom, ou não sei. Faz ali pra você e vai ser bênção. E focando, se você for fazer ali o culto familiar, você pode também se programar com o pastor em fazer essa premiação em família. Olha que bacana. A família que participar, que fizer durante 30 dias, 20 dias, estipule ali o prazo. A família que fizer esse cronograma durante esse tempo estipulado, também vai ganhar um prêmio. Não sei, uma cesta de café da manhã, e aí faz um prêmio pra família. Gente, vai ser lindo. E não esquece de fazer isso aqui e me marcar. Me marca, gente. Me marca que eu compartilho tudo. Sempre que vocês me marcam, eu amo ver vocês desenvolvendo essas ideias aqui que eu compartilho com vocês. Porque em cima desses planejamentos aqui, em cima de cada ideia, em cima de cada tarefa, tem muita oração, tem muito estudo, tem muita palavra de Deus aqui, ó, direcionada pro teu coração. E eu amo quando vocês fazem aqui e me marcam. Pode marcar lá que eu vou compartilhar todos os que vocês me marcarem, tá? Pode compartilhar lá. Eu amo ver a obra de Deus crescer. E sem mais delongas, até a próxima aula, nossa aula número 2. Essa aula aqui, fala sério, que foi bacana demais, não foi? Deixa o teu comentário aqui pra mim. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Um beijo no seu coração. Até a nossa aula número 2.